e agradeço mais uma vez o convite para falar na abertura desse encontro de líderes de campo. Prometo não falar mais essa palavra hoje. Mas depois, essa é a primeira palestra, eu tenho o privilégio de fazer todas as perguntas e não dar nenhuma resposta. Porque é o dever dos outros oradores responderem tudo o que a gente quer saber sobre esse tema, que é o trabalho ministerial em um novo normal. Então, obrigado, Ricardo, depois eu pago a propina necessária para ter recebido essa possibilidade. Vou lançar as questões, espero, e a gente depois vê pessoas bem mais preparadas resolver as perguntas que vierem. O plano é eu fazer uma exposição de 30 minutos e termos 20 minutos de você interagindo, conversando. Não sei como é que nós vamos fazer, mas a ordem, tudo será feito com decência e ordem, não é? Vamos conseguir. Então, primeiro uma pesquisa qualitativa que eu fiz rapidamente, alguns de vocês responderam, sobre a pandemia. Ixi, esse foco está ruim ou meus olhos que não funcionam? Acho que sou eu mesmo, né? Mas a pergunta era, nos dias de hoje, depois do fim da pandemia, como você qualifica a congregação que serve? Então, eu marquei ali com a setinha vermelha, né? Com essa setinha vermelha aqui, né? Aparece ali, que esse maior resposta, a congregação ficou muito prejudicada e ainda não se recuperou do tempo da pandemia. Então, essa pesquisa eu já coloquei no grupo, mas eu coloco de novo depois. É uma pesquisa qualitativa, eu tinha cerca de 30 obreiros, irmãos respondendo, né? Mandei para alguns não consegui, enfim, mas depois quem quiser executar a mesma pesquisa em outro ambiente, quem sabe tem outro resultado. É qualitativo, não é nada científico, mas só queria ter uma ideia, porque me pediram, fala sobre o ministério cristão no novo normal. Eu falei, bom, novo normal, eu vou falar do ministério cristão há 20 anos atrás, quando eu trabalhava tempo integral com uma igreja. Eu estou há 20 anos na academia, 20 anos estudando, ensinando só em seminários, né? Eu estou fora do ministério nesse sentido. Então, perguntei para os verdadeiros ministros. Também me disseram numa segunda questão, em comparação com os números antes da pandemia, a frequência aconteceu o quê? O número diminuiu. 46%, agora 16,7% diz que aumentou. Então eu não sei, de repente a congregação tinha 3, agora tem 4, aumentou, não é? 33%, é um aumento imenso. Eu não sei o que é isso, mas eu chamo a atenção que diminuiu, e em alguns casos, aquele vermelho ali, 25, um pouco, 26% diz que não aconteceu nada. Também tinha uma pergunta sobre a oferta, como é que ficou? Olha, 40% disse que ficou igual, ou os irmãos não davam nada e continuam não dando nada, né? Que é muito comum, você está rindo porque é verdade, né? Ou realmente a gente conseguiu com o Pix, com esse negócio, manter o ritmo. A congregação em Boa Viagem fez isso. Eu vi que nós não caímos, por causa os irmãos mandaram dinheiro eletronicamente. Até ficou um negócio. Hoje em dia eu não ando mais com dinheiro. Nunca andei com dinheiro, né, Ricardo? Mas eu não ando mais com dinheiro de papel, né? Chega no domingo, eu passo um Pix. Acabou essa história de eu ser assaltado, né? E agora não tem desculpa, esqueci o dinheiro. Pague aí, rapaz, está com o celular, pague agora a oferta. Eu não sei se está acontecendo isso, mas comigo aconteceu. Também, em comparação com os números antes da pandemia, o número mensal de batismos, olha aí, 33,3% diz que ficou igual. Nós batizávamos tanto antes da pandemia como depois. Agora, se você não batizava ninguém da pandemia, não batizou ninguém depois da pandemia, ficou igual. Isso aí é perigoso. Agora, eu achei o pessoal dizer 36,7%, aqui na setinha vermelha, que diminuiu o número de batismos, eu acho que faz sentido. Porque se disseram no primeira pergunta que a igreja perdeu muita coisa, perdeu o quê? Não perdeu muito dinheiro, parece, mas perdeu batismos. O número de jovens ficou igual. 40% diz que o número de jovens... Eu coloquei as interrogações por quê? Vou fazer a pesquisa aqui agora. Eu ia fazer com
um negócio eletrônico, mas a internet aqui é pobre que nem a princesa consegue. Então, vamos lá. Aqui, levante a mão, na sua avaliação, se a sua congregação tem muitos jovens, levante a mão, muitos jovens. Fique com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 pessoas, obrigado, acho que é 12. Quantos aqui, a congregação, não tem jovens? Levanta a mão. Não tem jovens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Também 12, 13. E quem aqui, a congregação, tem o número que você acha razoável de jovens? Deixa eu ver. Número razoável. Tá bom, acho que a maioria acha que tem um número razoável de jovens. Mas eu achei que esse número aqui é problemático. Porque na minha visão, jovens é um problema. Acho que tem um palestrante que vai resolver isso aqui. Graças a Deus, eu só estou lançando o problema. Ele vai resolver tudo sobre esse assunto. Prometo. Também, outra pergunta foi, antes da pandemia, o número de reuniões. Olha, 43% ficou igual. Reunião ficou online, né? Mas ficou igual antes e depois. Alguns diminuíram. 30% diz que diminuiu o número de reuniões. É significativo 30%, mas o número maior é que manteve. A Igreja de Cristo, a nossa fraternidade, uma coisa que é a nossa identidade, são as reuniões. Nós somos uma igreja de reuniões. Estudo bíblico e reunião, essas duas coisas estão no nosso DNA. Então, eu fico feliz que nós não perdemos nossa identidade. Aí, mídias sociais usadas durante a pandemia, as igrejas usaram mais de uma mídia. O campeão era o Zoom, com 21% 70% usando, mas também YouTube em conjunto com o WhatsApp, né? O WhatsApp não concorre com o YouTube ou com o Facebook ou com o Zoom, mas muitas mídias usadas. E depois da pandemia, então muitos ainda estão usando mídias. Nós somos agora midiáticos, nós somos agora ciber-eclesiais, né? Nós estamos em todo lugar, inclusive na rede. Então, eu rapidamente desenhei aqui algumas observações qualitativas que eu espero que os nossos palestrantes resolvam. Eu, como falei, não estou aqui para resolver, mas para confundir. Então, congregações prejudicadas e com diminuição de frequência. Eu acho que sim. Tem recuperação boa, mas eu sinto que houve perdas. Especialmente nos comentários, eu deixei uma pergunta que o pessoal podia falar. Então, muitos irmãos se foram e não voltaram. Alguns só querem a tela agora, não é? E aí, uma dificuldade. Eu coloquei uma possível estagnação nos jovens, no batismo e na oferta. Embora os questionários digam que ficou tudo mais ou menos bem, eu gostaria de pensar que congregações realmente estão bem no número de jovens, nas ofertas e nos batismos. Pensar nisso. Metade continuou com as mídias sociais. Então, o novo normal significa que nós somos igreja, povo de Deus, que não pode mais largar o uso dos equipamentos, porque estamos num novo normal. O que é esse novo normal? As pessoas gostaram. Se você não oferecer, a Igreja Batista não sei de onde oferece. Se você não tiver coisa no YouTube, o Rodrigo Silva, que não é o irmão Rodrigo Silva que está aqui, né? Cadê o Rodrigo? Lá, o Rodrigo está. Uma vez me convidaram para uma palestra lá na congregação lá de Várzea. Era sobre o livro de Apocalipse ou Daniel, não sei. Será, Álvaro, você vai dar uma palestra e depois Rodrigo Silva vai dar uma palestra. Eu falei, gente, se não me deixar dar uma palestra, depois Rodrigo Silva vai detonar comigo. Aquele adventista, ele vai me detonar. Deixa eu falar um pouco depois do Rodrigo Silva. Não, é o irmão Rodrigo Silva. Tudo bem, vamos falar, nós falamos a mesma língua. Mas me assustaram, né? Que eu ia palestrar antes do Rodrigo Silva, sem direito à réplica. Aí era demais, né? Mas, então, a questão é que
nós estamos aqui com um novo normal, e nesse novo normal não tem como evitar o uso dessas coisas. Internet, não gosto, os irmãos ficam vendo isso, não vem no culto. Vamos discutir isso aí, eu não tenho a resposta, mas eu tenho a pergunta. Isso aí está caracterizado. E a palavra que mais apareceu nos comentários dos obreiros, de vários assuntos, retornar os irmãos, retornar a comunhão, retornar os batismos, retornar. Retornar parece em hebraico teshuvah, né? Que é arrepender-se, voltar-se, converter-se, né? É a palavra. Então, essas são as observações qualitativas. Algumas pesquisas externas, está horroroso, né? Mas uma pesquisa feita na sociedade em geral, esses slides eu vou passar para vocês, tá? Então, quando tiver uma internet boa, eu passo. Talvez seja só lá, né? Mas eu passo. 28%, quanto 28 alguma coisa? 26%, vocês estão bem, obrigado. 26% das pessoas estavam querendo voltar para a igreja quando terminasse a pandemia. Fizeram uma pesquisa. Muitas pessoas, em geral, né? Católico, protestante, queriam voltar para a igreja, e os mais ricos, 17,8%, queriam turistar, queriam voltar a viajar. Então, às vezes, você fala, cadê aqueles irmãos? Eles estão viajando, estão de turismo, né? E realmente, nessa pesquisa, eles mostraram que isso se divide pela questão socioeconômica. Os mais velhos querem voltar, e os mais jovens querem voltar para o teatro e para os shows, né? Então, você vê que a juventude está querendo badalação, e os mais velhos querem voltar para a igreja. E também, em termos, quem ganha até 2 salários mínimos, querem mais ir para a igreja. Quem ganha mais de 10 salários mínimos, desculpe aí o juiz federal, eles querem viajar, não é? Então, só para entender um pouco que o pessoal não pôde viajar antes da pandemia, durante a pandemia, agora esses irmãos que têm mais condições estão escapando, estão indo. Nada contra a viagem, hein? Viajar é excelente, vá lá viajar. Mas você entenda que a pandemia trouxe um desejo de realizar coisas que naquele período não pude fazer. Como disse Jesus, aos pobres está sendo pregado o evangelho, e os ricos estão viajando, não é? Então, é isso que está acontecendo aqui. A pesquisa está mostrando isso. Também, em termos mundiais, a religiosidade caiu, o mundo religioso está caindo de 77 para 68 pessoas nessas décadas antes da pandemia, e em 2017 essa mesma pesquisa falou que tinha caído mais ainda. E outro dado que eu queria colocar, que não tem nada a ver com aquela primeira pesquisa, é que a expectativa de vida está aumentando. Então, no Brasil, quem vivia na década de 70 esperava morrer aos 57,6 anos. Alguns aqui já deviam ter ido, eu também, né? Mas, agora, quem nasceu em 2018, a expectativa de vida é que chegue a ter 76 anos, em média. Significa que vai ter gente com 90, né? Então, o que acontece com isso? Novo normal é focar nos jovens e focar nos velhos. O jovem é o futuro da igreja, mas o jovem vai ficar velho, e bem velho pelo jeito aí. Eles vão ser velhos que vão chegar aos 90. Então, o que eu queria trazer aqui é alguns números. Eu sei que outros palestrantes fizeram outras pesquisas e têm outras ideias, mas só para lembrar esse momento que é um mundo em transição, um mundo em mudança, né? A religião no mundo está mudando. Esse gráfico aqui, que não dá para ver quase nada, mostra que ao redor de 2070, mais ou menos aqui, 2070, os muçulmanos vão se igualar com os cristãos em número total. Cristãos aqui é os
balaio inteiro, tá? Católico, protestante, tudo que respira, que se chama cristão, é cristão. E o islamismo vem aí, a taxa de crescimento deles é bem maior do que a taxa de crescimento do cristianismo, que é decrescente no norte e é crescente no sul. Sul, eu digo do Equador, né? O sul global, África, América Latina e também Ásia, na China, com perseguição, o cristianismo cresce muito, na África cresce muito, mas na Europa está morrendo. Nos Estados Unidos, no Canadá, está diminuindo. Então, no Brasil tem essa queda do catolicismo lá e esse crescimento do protestantismo aqui, e tem aquele gráfico famoso, né, que mais ou menos em 2032, 35, sei lá, o número, pela primeira vez na história, o número de católicos no Brasil será igual ao número de protestantes. Protestantes, diga-se, neopentecostais, né? O que mais cresce aí é neopentecostal. Pentecostal e neopentecostal, né? Alguns estão chamando eles de pós-pentecostais, mas é a mesma coisa. Então, esse gráfico já está sendo desafiado, porque o censo não saiu agora e as curvas não funcionaram bem. A Igreja Católica está recuperando um pouco do fôlego e o movimento evangélico está perdendo um pouco do vigor. Mas a tendência, uns anos mais para lá, é isso acontecer. Só se houver alguma mudança muito drástica. E o nosso público está aqui. O nosso alvo está nessa curva evangélica. Agora, deixa eu fazer eu ia fazer isso tudo eletronicamente através de um aplicativo chamado Mentimeter, mas não funciona. Vamos lá, vamos fazer na mão mesmo. Quem aqui, antes de se converter a Cristo, era católico? Por favor, levanta a mão. Católico. Eu acho que é maioria. Católico, levante a mão. Ok, baixa a mão, deixa eu ver, eu não vou contar. Quem era evangélico ou protestante? Levante a mão. Os protestantes perderam, obrigado, católico. Isso para mim é indicativo de alguma coisa. Na nossa experiência lá em Boa Viagem, né? O que é isso? Oxê, misericórdia, não pode olhar aqui não, né? Obrigado. Mas como é que desliga isso? Deixa ligado assim, Gabriel? Tudo bem. Então, na minha experiência, lá em Boa Viagem, nós estamos convertendo muita gente aqui dessa linha. Os pentecostais e neopentecostais. Eles vêm para o DBF, né? Mas o problema está ali naqueles pontos que eu coloquei. Eles vão ter uma tendência de ter uma postura mais fundamentalista, em termos bíblicos, interesse no poder eclesial, porque eles vêm para ser pastores, eles vêm para estudar teologia, e eles estão buscando libertação da opressão. Eu acredito que alguns deles, porque os pastores, às vezes, oprimem muito o seu povo, e os que vêm estudar fora dos apriscos protestantes, estão buscando libertação. Agora, eu temo que essa busca por um título de teólogo ou de curso de teologia faça deles pequenos pastores depois, né? De querer fazer com outros o que foi feito com eles. Mas é só uma preocupação, não tenho resposta. Bom, falando isso então, eu queria dizer que nós estamos num momento histórico que temos que pensar o que está acontecendo nesse mundo. Então, na verdade, a pandemia vai ser uma espécie de marco histórico temporal. Eu vejo pessoas falando o mundo pré-pandemia, o mundo pós-pandemia. É como o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Tem gente que fala o mundo antes daquilo e o mundo depois daquilo. Mudou. Se você viaja de avião, pelo menos mudou muito. Mas mesmo em outras áreas, mudou. Se você falar do mundo antes da queda do Muro de Berlim, depois, mudou muito. Enfim, a pandemia marcou um momento histórico importante. O mundo pré-pandêmico, antes da pandemia, era um mundo pós-moderno já. Tudo é interpretação. Na verdade, significa que você não tem verdades absolutas. É uma frase do Nietzsche, né?
Tudo é interpretação, tudo é um jeito de entender as coisas. Isso já estava funcionando naquela época e provavelmente continua. É o mundo da pós-verdade. Em 1916, o Oxford Dictionary, que faz todo ano a escolha de uma palavra, a palavra do ano, a palavra pós-verdade foi escolhida. O que é pós-verdade? Pós-verdade é a ideia que qualquer coisa, verdade ou mentira, sendo repetida e sendo publicada com força suficiente, se torna verdade. A verdade não é objetiva, a verdade é o que consegue se impor como verdade, né? Então, é um pouco de marketing, um pouco de propaganda, um pouco de retórica, mas o mundo da pós-verdade. Então, o que vale, o que é verdade? Quem grita mais alto. Quem tem uma rede de televisão para dizer o que é a verdade, quem tem os meios de comunicação, quem tem dinheiro. A verdade é aquilo que ele vai dizer. Isso é o mundo antes da pandemia. E o mundo globalizado. O que acontece com o mundo globalizado? Quando o mundo era pequenininho, eu na minha vila, só conhecendo as pessoas da minha vizinhança, tudo era normal para mim. De repente eu fui para a cidade grande. Na cidade grande encontrei pessoas que pensam totalmente diferente do que eu. Tem outra religião, tem outra ética, tem outros princípios, até fala outra língua. Aí esse encontro com essas pessoas gera uma dissonância cognitiva, ou seja, aquilo que eu acreditava que era uma coisa só, agora tem várias. Eu pensei que todo mundo pensava que a família era assim. Todo mundo pensava que Deus era assim. Todo mundo pensava que a igreja... Agora tem tantos conceitos assim confusos. E essa dissonância cognitiva acaba gerando, então, uma barganha. O que é a barganha? Bom, já que esse cara, ele é contra o meu pensamento, uma forma de barganhar é matar. Vou matar ele. Matar o cara é um jeito de acabar com o meu problema. Ele pensa diferente, eu mato ele, agora só meu pensamento se impôs. Matar, isolar, fugir, me retirar. Então, tem várias formas de fazer uma barganha para eu conseguir manter o que eu penso em face da diferença. Mas os dois extremos são basicamente o extremo do se refugiar no pensamento fundamentalista, só eu estou certo, só o meu grupo pensa certo, só eu e a minha família estamos corretos, quem pensa errado está errado, vai para o inferno. Ou o outro lado, relativismo, está tudo certo, qualquer coisa vale, tudo é possível, todas as formas de pensamento são boas, qualquer coisa serve, qualquer coisa. E geralmente a maioria fica no meio termo. O que é o meio termo? Os nossos irmãos vão acreditar muito na Bíblia, mas também um pouquinho no candomblé. A Bíblia é a palavra de Deus, mas quando o padre fala também tem que respeitar, né? Um pouco lá, um pouco cá, um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a forma como o mundo antes da pandemia estava rolando. Isso aqui já estava acontecendo e as pessoas estavam com essa dificuldade porque o mundo da comunicação, o mundo da cidade, faz com que eu tenha contato com pessoas com outra religião e eu tenho que conviver com elas, ou não. Aí vem a pandemia, que gerou isolamento social, uma virtualização da vida. A gente viveu na tela por 2 anos, basicamente, tudo na tela, mas só quem fazia serviços essenciais foi lá fazer. Muitos de nós ficamos no seminário, a gente ficou trancado em casa dando aula, pela tela. Politização da informação. Como a informação vem por meio de canais que a gente não controla, que outros controlam, eles controlaram a informação para lhe agradar. Se você gosta de um assunto, ele não quer nem saber, ele dá aquele assunto para você. Se você não gosta do assunto, ele bloqueia aquele assunto para você, porque ele quer te fidelizar no uso do meio de comunicação. O conteúdo não interessa, o importante é ter a tua conexão. Então, nesse mundo, com a politização da informação,
e a polarização da resposta, a gente ficou muito, cada um no seu ambiente, a pandemia transcorreu. Não se saía muito das bolhas, não. Só alguém que tivesse muito conhecimento para sair daquilo que... Por exemplo, o Facebook. O Facebook só me oferece aquilo que ele sabe que eu gosto. Se eu disser que não gosto de um certo assunto, ele não mostra mais. Porque o Facebook me respeita? Não. É porque o Facebook não quer me perder como freguês. Se eu gosto de pornografia, ele vai ter alguém falando de pornografia, né? Ele vai mostrar bastante pornografia para mim. Por quê? Porque ele quer o freguês. Mas se eu disser que eu não gosto de pornografia, ele vai cortar a pornografia. Por quê? Que não quer perder. E o Facebook tem algum princípio ético? Nenhum. Nem. Só dinheiro e máquina. Então, o que acontece? Nós ficamos muito polarizados, ficamos fechados. E agora, no mundo pós-pandemia, nós estamos com tudo isso. Mundo virtualizado, muita coisa nós temos, não conseguimos mais largar o celular, não é? Não conseguimos mais largar a vida virtual. A politização e a polarização estão aí, não só política, tá? Ela é em aspectos da ética, da moral, da teologia, não é? E nós temos uma situação manipulada e manipulante, ou seja, a gente, sem perceber, retroalimenta o sistema que nos manipula. Porque nós estamos muito ligados às mídias sociais. Então, tudo que é sólido se desmancha na tela, não no ar, né? Na tela. Ou seja, copiando aquele filósofo alemão, a ideia é que agora nós nos perdemos nesse mundo da tela. Então, qual que é o grande perigo? O perigo que existe nesse momento pós-pandemia é a gente ficar muito preso a esses elementos que foram essenciais na hora da pandemia, mas que agora nos prejudicam. Muito filtro de informação, muita conexão com a máquina e muita desconexão com o povo. Esse aqui, no livro, esse Gerson Camarote, ele torce para o Náutico, viu? Ele é Náutico roxo. Não fique bravo com ele, bem. Ele é pernambucano, jornalista formado aqui em Pernambuco. Nesse capítulo, o risco do mundo, o livro O Mundo Pós-Pandêmico, o risco de uma fé virtual. Ele pega uns textos, aqui ele é católico, discutindo sobre coisas que falaram para o Papa. Alguém disse para o Papa: esteja atento para não virtualizar a igreja, para não virtualizar os sacramentos, para não virtualizar o povo de Deus. Então o Papa alerta para o risco da fé virtual, sem contatos humanos reais, vivida unicamente através do streaming que virtualiza os sacramentos. Então, aí ele comentou, para as religiões, talvez esse seja o grande desafio depois da superação da pandemia do ano 2020, que mudará em definitivo o comportamento da humanidade. Nós não podemos largar, mas ele é perigoso. Esse uso da virtualidade das comunicações é ótimo e é péssimo. E aí, então, o irmão que vai tratar sobre isso vai resolver para a gente. O que eu queria, nos meus últimos 5 minutos, falar? Eu tenho 5 minutos, né? E aí, esses 5 minutos é o quê? Algumas respostas e paradigmas. Então, francamente, eu não tenho respostas não, né? Eu ainda estou pensando o que vamos fazer sobre essa questão. Mas, deixa eu fechar aqui, porque um acidente elétrico aqui pode acontecer. Mas o fato é que, uma vez a igreja enfrentou 2 grandes pandemias. Os cristãos do 2º e do 3º século enfrentaram uma peste que assolou o Império Romano em 165 e outra em 251. Essa aqui não sei se era varíola ou alguma gripe, mas uma doença que veio lá para o Império Romano pela primeira vez e matou aquele tipo assim, um quarto, um terço das pessoas, né?
o médico da época, famoso Galeno, ele ficou tão preocupado com isso que ele fugiu da cidade e hoje os textos dele mal descrevem a doença, que quem ficava pegava e morria. Então os médicos, pernas para que te quero, foram para cidades dentro do interior e as grandes cidades como Roma, como Alexandria, como Antioquia, que eram acúmulo de gente, imagina, pandemia e aglomeração. Morreu muita gente. Mas a igreja e o cristianismo cresceram no meio dessas crises. Aí tem um estudo bem legal daquele Rodney Stark, O Crescimento da Igreja Primitiva, um livro publicado pela Paulinas, vale a pena ler, os números dele são muito incrédulos, mas o raciocínio é bem legal. O que aconteceu? Ele vai ter 3 teses basicamente. As epidemias acabaram com a capacidade de explicação e consolação do paganismo e das filosofias helenísticas. A pandemia naquele mundo antigo fez as pessoas pensarem, o que os deuses estão fazendo? Por que os deuses estão nos matando? Eles não sabiam por quê. Na verdade, era vírus, era doença orgânica, mas para eles eram os deuses, né? Aí os pagãos disseram, poxa, fizemos os sacrifícios, honramos os templos e a peste vem. Depois de cada epidemia, os cristãos compunham um percentual maior da população, mesmo sem acréscimo de novos adeptos. Por quê? Porque os cristãos faziam o seguinte, quando uma pessoa ficava doente, os cristãos iam cuidar dele. E, gente, era doença que, você dando alimento, dando água, né? Tem uma taxa de sobrevida, uma febre forte, né? Se você deixar o cara com febre sozinho, ele morre. Mas se você der uma assistência, tem uma boa taxa de sobrevivência. Os cristãos não iam assistindo os outros cristãos e quando eles viam um não cristão no bairro que estava doente, eles também assistiam a ele. Mas o que acontece? Se você assiste, você pega a doença e você fica doente. Mas aí, quando eu ficava doente, eu cuidei dele, né? Mas quando eu ficava doente, outro cristão vinha cuidar de mim. E os pagãos? Ninguém cuidava dos pagãos. Se não fosse um cristão cuidar, os pagãos não cuidavam dos pagãos. Quando alguém na família de um pagão ficava doente, os outros, picavam a mula e ele morria. As taxas de morte entre os pagãos eram maiores que as taxas de morte entre os cristãos. Por quê? Os cristãos não tinham nenhuma tecnologia médica melhor, só assistiam, ficavam doentes, mas aí alguém vinha e cuidava dele, e quando ele estava bom, por sua vez, ele estava imunizado, ele continuava cuidando, parecia um milagre. A peste não pega nesses desgraçados, mas pega em quem não é. Mas não era coisa aparentemente, claro que é, né? Não era aparentemente magia, era biologia. Se você é cuidado e depois se cuida, recebe cuidado, você tem mais. O que acontece? Os pagãos que se recuperavam pelo cuidado de um cristão, pensavam, minha família só tem salafrário, me abandonaram aqui para morrer. E esses caras nem me conheciam, vieram aqui cuidar de mim, eu vou frequentar a igreja deles. Quero mais saber da minha família. O vínculo familiar que antes impedia ele de se converter ao cristianismo, acabou. E eles começaram a se tornar ligados aos cristãos. Então, o cristianismo cresceu porque eles tinham maiores taxas de sobrevivência pelo cuidado que eles tinham com os seus e com os não cristãos. E aí, os não cristãos perderam aqueles vínculos que os impediam de ser cristãos. O resultado é que nas duas pestes, o cristianismo cresceu assustadoramente. Sem falar dos batismos. Sem falar de batismos. Então, o que acontece? Justamente, o grande milagre do cristianismo é cristianismo. Se você pratica o que Jesus ensinou, eu não sei como, mas funciona muito bem. Eu não entendo nada de medicina, eu não entendo nada das pestes, mas Jesus mandou ajudar o desvalido. Eu não vejo como isso vai ajudar muita coisa, mas eu vou ajudar.
O resultado foi que o cristianismo autêntico deu fruto, as crises se tornaram oportunidades, e esse amor, essa compaixão, essa convicção deles de viver o cristianismo gerou um grande resultado em termos de crescimento. Então, o modelo que eu tiro da história é aquilo que eu vejo justamente em Atos 28, pelo menos um versículo, né? Senão esse cara foi lá e falou, não citou um versículo, tem um versículo citado. O que eu vejo em Atos 28, 1 a 10. Paulo naufragou, está molhado da cabeça aos pés, está ensopado, veio nadando, ele tinha prática, já tinha naufragado 2 vezes antes, ele já sabia. Esse era o 3º naufrágio de Paulo, né? Experiente ele em afundar barco. Nunca viajo com o Paulo, que ele é pé frio. Mas, enfim, ele estava lá arrumando uma fogueira e uma cobra pega no pulso dele. Ô, desgraçado, esse aí é miseravelmente, é um bandido. Escapou de morrer no mar, a justiça mata ele na terra, né? Ele balança lá a víbora no fogo, fica tranquilo, o pessoal pensa, daqui a pouco vai inchar e cair morto. E o cara continua cuidando dos outros. Eles pensam, nada, que demônio, nada, esse cara deve ser um deus. A cobra pica ele, ele não fica doente, né? E ele, depois daquilo, ficou sabendo que o pai do principal da ilha, do Públio, estava com disenteria. No mundo antigo, disenteria e idoso significa morte. No mundo antigo, disenteria é uma doença mortal para velho. Para nós não é, porque a gente toma um negócio e segura, né? No mundo antigo não tem esse negócio para segurar, o cara vai derreter até morrer. Então, o Paulo foi lá e curou esse homem dessa doença mortal. Seria hoje curar de câncer. Aí a ilha inteira ficou sabendo. Todo mundo trouxe os doentes. Paulo curou todo mundo. E a partir de então, Paulo virou celebridade VIP na ilha de Malta. Né? Até hoje, lá na ilha de Malta, eles se gabam do local onde Paulo esteve. Né? Não sei se é real, mas guarda a memória do local. Então, serviço, participação nas dificuldades das pessoas, compartilhar o dom de Deus. Se eu tivesse que pensar qual a resposta para os tempos pós-pandêmicos, eu diria o Evangelho vivido na prática. Aquilo que, na filosofia, é o mesmo nome do livro de Atos. Em grego, o livro de Atos é praxis, ton apostolon. Praxis, na filosofia grega, é a ação que você faz, que não só modifica o meio, mas modifica você. É uma ação que você realiza, que transforma aquele substrato sobre o qual você age, mas te transforma também junto com ele. Não é uma ação isolada, é uma ação que você entra no processo de transformação. Então, que os atos de Deus sejam feitos por meio de nós nesta segunda fase pós-pandemia. Muito obrigado. Eu tenho agora...